Meu nome é Bruno Rossetti Ojibowski, eu tenho 29 anos e eu trabalho com música, com áudio, com produção cultural, com produção de áudio e vídeo, mas trabalho com arte em geral, poderia dizer assim, né? Então, nunca fiz outra coisa na vida, sempre trabalhei com arte. A minha mãe sempre gostou muito de música, né? Sempre vou falar da minha mãe quando eu for falar de música. Então, a minha mãe sempre teve um sonho dela tocar instrumentos musicais e ela nunca conseguiu realizar esse sonho. Ela tocava mais ou menos ali um violão. Então, comecei a estudar violão quando eu tinha 9 anos, mais ou menos, por conta de que eu achava, né, ela achava interessante. Eu fui começando a tomar gosto e aí a escola teve uma participação bem grande na minha vida nisso também, porque a partir do momento que eu comecei a tocar violão, eu fui criado em Caçador, que é uma cidadezinha pequena em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina. Então a minha escola deu oportunidade para ir lá tocar e apresentar, por ser uma escola pequena, uma cidade pequena também. Então, desde pequeno eu me apresentei na escola, assim, tocava o Cravo e a Rosa, quando eu tinha 10, 11 anos na escola. E eu sempre toquei muita coisa que estava ligado ao que minha família gostava, minha mãe gostava, eles sempre gostaram muito de música popular, sertanejo, por ser do interior, né? Então, sempre ouvi muito sertanejo, querendo ou não. Infelizmente, isso faz parte da minha vida, mas felizmente também. Então, isso foi até que eu fui tomando o meu próprio gosto com 15, 16 anos, e aí eu fui descobrindo a música popular brasileira, que era o outro lado que a minha família gostava, Elis Regina, Tim Maia, Raul Seixas, né? Raul Seixas, eu acho que é a primeira memória musical que eu tenho na vida, é Raul. Então eu fui resgatar essa parte aí a partir da minha adolescência, que aí eu descobri rock and roll, descobri Beatles, descobri Tom Jobim, descobri Vinícius de Moraes, toda essa história que aí me fez abrir a cabeça para a música e falar, opa, eu gosto disso, né? Não é só uma coisa que de repente tá aí por uma coisa que minha mãe queria que eu fizesse, ou enfim. Tomei gosto. E aí vi que era legal, nas rodinhas, tocar uma música, né? Ter um violão, poder participar nas viagens, nas excursões do colégio. Então, depois desse momento em que eu comecei a tocar e que eu tive uma parceria com esse amigo que compunha também, escrevia umas coisas e cantava, e que a gente foi tocar lá numa noite cultural do colégio, e que a gente percebeu que, putz, foi super legal. Eu e ele, a gente fez um set de umas 10 músicas, assim, e tocando num teatro, aquela primeira vez num palco, assim, com luz, com som. Então aquilo deu uma vontade bem grande, assim, de falar, não, é isso que eu quero fazer. Mas chegou a história do vestibular, né? E aí, o que você vai fazer no vestibular? E aí, na metade do ano do terceirão, eu falei, não, vou fazer música, né? Aí cheguei para meus pais, tive coragem mesmo, de falar assim, ó, quero fazer música. Legal, vai fazer música, então pode fazer música. Mas vamos fazer um outro vestibular, né? Vai que música não dá, essa história, assim. E aí fiz 2 vestibulares. E aí, então, passei no vestibular de música, entrei na faculdade de música e entrei ao mesmo tempo na faculdade de publicidade, isso lá em Curitiba. Então, por uma certa insegurança minha, hoje eu consigo enxergar, cerca de 10, 15 anos depois, eu consigo enxergar que eu não continuei na faculdade de música por conta de insegurança, por eu chegar lá com 17 anos e eu ter na mesma sala de aula uma professora de piano de 40 anos, que já dava aula há 20 anos. Um outro cara que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos depois de morar tanto tempo lá e tocava pra caramba. Então, enfim, acho que considero que foi um pouco de insegurança minha. E, claro, essa coisa da família, de, ó, a publicidade é mais seguro, né? Vamos manter a publicidade. Então, claro, não trilhei o caminho da música logo de cara. Então, tranquei a faculdade de música no primeiro semestre e cursei 2 anos de publicidade, mas sempre tocando violão nas rodinhas e tal. E aí fui morar fora do Brasil. Então, fui morar na Irlanda, que foi aí que eu comecei a perceber que, putz, tem outras formas de viver com música. Então, tive essa experiência e aí voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, né, eu falei, né, putz, cara, não dá. Né? Aliás, eu só voltei pro Brasil depois de 6 meses que meu pai e minha mãe queriam que eu voltasse, né? Então, ó, beleza, legal, né? Esse tempo que você está passando fora, mas vamos voltar, você tem uma faculdade de publicidade para terminar, lembra? E aí eu falei, então, pai, não vai rolar voltar.
Ele, então beleza, lembra aquela ajuda de custo que eu tô te dando lá, aquele cartão de crédito que ficou aí? Então esquece que ele existe e te vira agora, beleza? Falei, beleza, é isso aí. Então foi isso que me motivou a falar, não, peraí, agora é comigo e se eu quero trabalhar com música, eu quero trabalhar com cultura, tem jeito e eu tenho que correr atrás. Então, já com essa cabeça aberta de ter a minha própria responsabilidade de pagar minhas próprias contas, voltei para o Brasil. Fui influenciado a voltar para a faculdade de publicidade de novo, não voltei e arrumei um trabalho num estúdio. Fiz um curso de áudio lá em Curitiba mesmo e arrumei um trabalho num estúdio de gravação, parecido com o que a gente está aqui hoje, só que um estúdio maior, que, enfim, voltado para a produção de bandas mesmo, enfim. Então trabalhei ao longo de 2009 nesse estúdio, gravei bandas, gravei uma série de coisas, foi super incrível para minha formação, mas quase não trabalhei como músico, né? Então chegou 2010, no final de 2009, chegou 2010, que chegou o momento de um projeto acontecer, que é o projeto que eu não citei, mas que é um projeto que nasceu lá na Irlanda. Então, nessas interações que eu tive com irlandeses, com cultura irlandesa, eu conheci um irlandês, que é meu irmão de coração hoje em dia, que é o James, e que a gente se conheceu num churrasco na casa dele, que ele fez lá para vários amigos brasileiros. E a gente basicamente começou a tocar violão nesse dia e só foi parar, assim, sei lá, 8 meses depois, quando eu vim embora pro Brasil. A gente começou a compor músicas e fazer um som e as nossas ideias bateram muito e a gente queria fazer uma grande revolução do amor, que a gente chamava The Relovution, que era esse projeto que a gente ia comprar uma Kombi, ia viajar ao Brasil, ia espalhar a paz, o amor e a consciência, ia tornar o mundo melhor através da nossa música, né? Tudo muito lindo quando você tem 19 anos, isso, né? Então, vamos fazer isso, vamos. Então, ao longo de 2009 a gente amadureceu esse processo e em 2010 a gente comprou uma Kombi. Então, em 2010 comprei uma Kombi junto em parceria com os amigos e a gente saiu viajar. Então, esse meu amigo irlandês veio para o Brasil, a gente entrou numa Kombi, a minha atual esposa, que eu tinha conhecido na Irlanda, mas a gente não estava junto, ela tinha voltado para o Brasil e a gente passou lá por Florianópolis, que é a cidade dela, de Kombi. Ainda não estava de Kombi, mas estava quase comprando a Kombi. E foi meio assim, bora entrar na Kombi? Bora. Então foi eu e minha esposa e mais 5 amigos, ela a única mulher. A gente passou 2010 viajando o Brasil de Kombi. Então saímos aí depois do Carnaval, passamos um tempo em São Paulo, aí conseguimos uma parceria com uma pessoa que convidou a gente para morar numa terra que ela tinha lá perto de Brasília. Então fomos fazer um rolê meio Novos Baianos, assim, vamos a banda morar na terra, cuidar da terra e em contrapartida a gente ensaia e produz. Então moramos um tempo lá em Brasília e aí depois surgiram outras oportunidades para a gente ir tocar na Bahia. Então fomos para a Bahia e acabei ficando um tempo em Salvador. Então aí em Salvador foi a grande lambida cultural, que a galera fala, essa expressão lá em Salvador que a gente gosta muito, porque Salvador, né, mostrou para mim um Brasil que eu não conhecia, mostrou para mim uma realidade que jamais tinha chegado para mim lá numa cidadezinha do interior de Santa Catarina, que tem uma cultura completamente diferente da cultura baiana. Então, morei durante 8, 9 meses, mais ou menos, em Salvador, junto com a banda. A gente morava todo mundo no mesmo apartamento, dividia tudo nesse esquema mesmo, assim, vamos salvar o planeta e vamos nos doar para uma causa maior. Então, claro, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso, mas, enfim, um dia as coisas, né, não vão tão certo assim. Então, acabou que a gente decidiu que eu decidi, né, mas eu e a minha esposa, nesse sentido que éramos um casal dentro do movimento todo, do coletivo, né? A gente era um coletivo antes de se falar em coletivo, né? O professor hipster aí, ó. Então, ou seja, então eu e minha esposa, a gente veio para São Paulo em 2011, depois desse tempo lá, porque eu precisava me formar, precisava ter alguma formação. Eu sentia falta de conseguir melhores condições de trabalho fora da música ou paralelas à música, porque eu não tinha uma formação, não tinha terminado uma graduação, né? Então vim para São Paulo, fiz um curso de áudio, que é no IAV, que é uma das melhores escolas aqui, estudei o máximo de áudio que eu podia e comecei a me inserir no mercado de áudio, até que eu decidi fazer um tecnólogo em produção audiovisual, que foi a minha formação. Let's make the love for the power, into the power of love, put it together.
the real Evolution.